Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Você vai ao centro espírita? Centro espírita é lugar de criança? Aonde vão os filhos dos pais espíritas? Os filhos dos médiuns? Que religião frequentam? Não tem religião. Centro espírita não é só pra gente grande, não. Tem que ter evangelização infantil. Aprendi que meu corpo é de criança, mas meu espírito é antigo. Aprendi que já vivi muitas vidas. Aprendi que é preciso crescer e meu computador tem que despertar e se ligar na boa conduta, aquela que Jesus nos ensina. Aprendi que posso mudar o mundo começando por mim. Aprendi que o mundo atual está precisando do espiritismo. Aprendi que a maior cura que existe é a do esclarecimento. Aprendi na evangelização, no centro espírita. Os laços do sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o largo mar da experiência. Converte-se então a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias e também as grandes provações. Isto porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou companheira o reflexo de nós mesmos. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas com o correr do tempo nos traz o resultado das próprias criações deixadas para trás. É então que entre os casais surge o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. O afastamento uma da outra pessoa provoca naturalmente, em numerosa maioria, o colapso das forças mais íntimas, naquela que se viu rejeitada a escárnio ou esquecimento. Justo que toda criatura prejudicada usufrui o direito de não medir esforços para sua recuperação. Igual princípio prevalece nas conjunções do sentimento. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias às suas alegrias, com base na consciência tranquila.
Não existe obrigação de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na pessoa lesada a permissão para restabelecer seu campo afetivo, logicamente dentro da ética que sustenta a paz íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam, mas sem impor, a estas vítimas da deslealdade, da prepotência ou da falta de pudor, que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se estes filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes trará começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade e que levam seus pais a cometerem os maiores desatinos. Na chegada destas crises, haja no parceiro lesado uma revisão criteriosa do seu comportamento, para verificar até que ponto haverá provocado, sido responsável pela agressão moral sofrida. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo a desculpar incondicionalmente o companheiro ofensor, colocando no coração uma troca sincera. O que antes era seu parceiro de comunhão sexual, receba agora o título também tão terno de irmão ou irmã, de vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus através dos laços de real fraternidade. Aprenda o parceiro moralmente danificado e naturalmente muito magoado, que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos preparamos para a definitiva sublimação, e que nenhum de nós, filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna e infalível nos venha mostrar a imensidão dos nossos defeitos e débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos, que se voltem acima de tudo para essas aves ainda tenras, sob as asas do lar terreno, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que estas aves se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a atual encarnação, antes de se atirarem à aventura de uma nova companhia. Isso porque podem lesar a atribuição natural no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Filhos são espíritos que cooperam para a aproximação dos pais, quando da época do namoro. Depois, eles chegam ao lar através do berço e cobram exatamente aquilo que os pais prometeram e agora se recusam a dar. Condições através da educação e do exemplo para a sua evolução. Um bom dia a todos. Até nosso próximo encontro, nesse mesmo dia e horário. Fechamos os olhos e oremos.
Senhor nosso Deus, amado Mestre Jesus, abençoa, Pai, neste dia que se inicia, todos os lares da terra, onde criaturas buscam o aprendizado da evolução. Ilumina, Pai, as encruzilhadas morais, para que companheiros se unam no sentido maior da vida, de exemplificar as criaturas sobre as quais têm a responsabilidade de tornarem homens e mulheres de bem, espíritos voltados aos ensinamentos do Senhor, no sentido, Pai, de que relevem as suas faltas, unam-se em nome da fraternidade e não mais, Pai, se desvinculem dos laços adquiridos no espaço e firmados na terra em prol da evolução de tantos. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Convivendo conosco, temos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências perversas. Vemos o inferno das necessidades primárias, o inferno das paixões, o inferno dos entorpecentes, o inferno do alcoolismo, o inferno dos vícios morais, o inferno da solidão, o inferno das crianças desamparadas, o inferno da fúria, o inferno da violência, o inferno dos lares desajustados, o inferno do desespero. Todos eles gerando os suplícios das sombras, da loucura, da enfermidade, do abandono e da delinquência. Nunca, porém, faltou a proteção do céu contra todos estes tormentos que os espíritos endurecidos e ingratos semearam na terra, e os guardiões não se descuidam de seus tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para subjugar e guiar rebeldes e criminosos. Não iria dar certo. Eles são geradores de energia desequilibrante, não receptivos ao amor. Cientifiquemo-nos que espíritos desta ordem, já não somente vistos sob o aspecto da compaixão, são sim afetos aos problemas da justiça. Que fazer? Orar por eles? Eles alcançam a prece?
Será? Vejamos o que nos diz Allan Kardec na questão número 997 e no Livro dos Espíritos, sobre a prece e espíritos endurecidos, orgulhosos, maus. Veem-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos que se deveria crer mais esclarecidos mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? Resposta dos espíritos a Allan Kardec: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende, aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando-o ainda, como fazem os espíritos infelizes. Sobre eles a prece nada pode, e não poderá fazer nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. A prece não resolve. Eles não têm entendimento ainda, mas é preciso chegar até eles. Trabalhar, burilar, acordar, ou simplesmente vigiar, atingir o seu padrão vibratório baixíssimo, não deixá-los sozinhos e entregues aos desvarios da faixa vibratória com que se afinizam. Como faz a espiritualidade superior responsável pelo trabalho da terapia religiosa da Umbanda? Vejamos. Quando você entra em uma casa de orações que tem seu trabalho na forma da Umbanda, imediatamente seu quadro pessoal, familiar e afins é examinado. Sendo constatado fator de desequilíbrio sério, não se iluda, os espíritos que se afinizam com estes fatores não entram, ficam do lado de fora. Eles não conhecem o Evangelho, mas atenção, eles não ficarão sozinhos, serão recepcionados por entidades aparentemente do mesmo nível, que iniciarão o trabalho por métodos especiais e próprios. Estes são os espíritos que trabalham na forma dos Exus e as pombagiras. Há mais coisas sobre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Quem são essas entidades que trabalham nesta forma, chamada até pejorativamente de Exus? São entidades de padrão vibratório capazes de atingir os infernos criados por nós mesmos ao longo dos séculos e por nossos semelhantes em estágios de embrutecimento, e lidar com toda esta problemática falando a mesma linguagem e atuando de forma direta onde espíritos de luz não podem alcançar por uma questão de sintonia. É de fácil conclusão que se estes seres humanos e os espíritos que os acompanham não são capazes de sequer receber orações, quanto mais enxergar a luz. Os chamados Exus são espíritos fortes, corajosos, inteligentes e justiceiros, que desbravam as trevas de onde também saíram, como todos nós, só que agora dentro das normas do bem, do trabalho na forma da Umbanda. Eles trabalham para o bem, ao invés de atuar no mal, lidando com todo o entrave moral que atravanca a evolução do planeta. Fazem funcionar a justiça divina através da injustiça aparente, buscando trazer, pela força da persuasão de que são portadores, por métodos ainda longe do nosso alcance tão pequeno, o despertar de muitos. Eles, como se tornaram conhecidos com o nome de Exus, são espíritos que trabalham e forte, em missão e da mais árdua. Há mais coisas sobre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia.
Vejamos o que diz Allan Kardec na questão número 571 em O Livro dos Espíritos, sobre os espíritos e as missões diversas. Não há senão espíritos elevados que cumprem missões? Resposta do espírito a Allan Kardec. A importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Conforme vimos, existem missões as mais diversas. Existem espíritos que chegam ao planeta Terra pela mediunidade de incorporação, se denominam Exus e trabalham fazendo mal. Este é um problema a ser analisado sob dois aspectos. O primeiro é a seriedade e o exemplo da Casa de Caridade, que trabalha com a terapia religiosa da Umbanda. O segundo é o mediunismo, a falta de seriedade de médiuns inescrupulosos que se colocam à disposição para entrar em contato com o mundo espiritual sem preparo, sem conhecimento, sem orientação de mentores espirituais sublimados no amor, enfim, sem evangelho. E aí, tudo pode acontecer. Mas não se preocupem, nada nos atingirá sem que mereçamos. O difícil é adquirir esse mérito. Na Terra e no espaço há bons e maus, e pairando sobre todos a indestrutível soberania de Deus. Assim sendo, não há o que temer. Devemos sim respeitar o grande trabalho que o plano espiritual nos brinda em todas as frentes e executar cada parcela deste trabalho com a seriedade e o amor que de nós merecem a sabedoria divina. Na terapia religiosa da Umbanda é assim: todos são chamados ao trabalho e para o bem. Quaisquer outras atividades levianas em nome das entidades denominadas Exus e da terapia religiosa da Umbanda desconhecemos. Um bom dia a todos. Fechemos os nossos olhos e oremos. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Agradeço, meu Deus, quando tu me dizes não com tanto amor. E sempre que eu te rogue o que não deva, nunca me atendas, Senhor. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Seu espiritismo é de mesa e meu espiritismo de terreiro. Eu não tenho espiritismo meu,
Mas, antes, desejo ter um espiritismo em mim. A doutrina espírita é a propriedade de ninguém, embora todos possam possuí-la, na intimidade de suas almas. Mas entendo que o espiritismo possa ser de mesa, afinal, este é o móvel principal de uma sala, onde familiares se reúnem e se alimentam. Mas entendo também que o espiritismo pode ser não só de mesa, como igualmente de terreiro, de planícies, de colina e de montanha, da terra, do mar e do ar, pois ele está em toda parte. Como nós podemos estar com ele, a qualquer hora do dia ou da noite, onde quer que estejamos. Surpreendeu-se você com a minha resposta sincera e despretensiosa sobre as complexidades do Espiritismo diante das manifestações das inteligências menos desenvolvidas nos serviços fenomínicos e pergunta: mas você aprova o uso da cachaça e do fumo por entidades desencarnadas? Elogia o linguajar dos manifestantes a que me referi? Não considera essa tolerância um perigo para o sistema doutrinário? Parece, contudo, meu amigo, que você não penetrou a essência de minhas palavras. Não posso aprovar o uso de drogas, nem pelos desencarnados, nem por você, que não desdenha venenosos anestésicos adquiridos com material elegante. Não posso elogiar o erro deliberado, como ninguém pode, em sã consciência, louvar desequilíbrios. Quanto à sua terceira interrogação, consideramos que o sistema doutrinário nada tem a ver com as manifestações do indivíduo. O Estado, representando o conjunto de leis que regem um país, será responsável pelos fenômenos infantis, dentro dos quais o patriota do futuro não sabe senão balbuciar? Condenará por ventura a criança que não lhe pode soletrar os códigos ou providenciará serviços eficientes de educação? Desde 1583, época em que, segundo Rio Branco, foi firmado o primeiro contato para a introdução de escravos africanos no Brasil, servimos-nos deles, valendo-nos de sua cooperação heróica. Pensávamos, antigamente, que bastaria a morte do traficante ou comprador para que o problema fosse liquidado, com a remessa das almas para o céu ou para o inferno. Entretanto, não é assim. Adquirimos débitos individuais e coletivos. A contar de 1758, quando o corajoso sacerdote Manuel Ribeiro da Rocha ousou escrever contra a vergonha da escravidão, vozes autorizadas se levantaram sob a luz do cruzeiro contra o doloroso comércio de homens livres. Em 1789, a abolição já constituía um dos itens do programa político da Conjuração Mineira. Em 1810, o príncipe Dom João fez o possível por golpear o ignóbil movimento, sensibilizado com as injustiças que presenciava, efetuando providências para a extinção gradual do cativeiro, que culminaram com a ratificação do tratado concluído em Viena entre Portugal e Inglaterra, pelo qual a nação portuguesa se propunha a cessar todo o tráfico na costa africana. Mais tarde, Dom Pedro I, na Convenção de Novembro de 1826, assinava novo acordo com a Grã-Bretanha, no qual o Brasil se comprometia a proibir o comércio de escravos na costa da África. Entretanto, não abandonamos o comércio odioso. Acredita você que a nossa teimosia pudesse ficar impune? Nossa atitude coletiva envolve um débito moral de vasta extensão. Você pode objetar, talvez, que não fomos o único país a pagar tributos dessa natureza. Desde muito antes do Império Romano, que perdeu a hegemonia política em virtude do instinto de dominação, todas as nações da Terra saudam os compromissos morais
de acordo com os débitos contraídos. Pergunta-me ainda você como interpretar as entidades reconhecidamente perversas que comparecem, por vezes, no círculo de manifestações dos antigos escravos desencarnados em solo brasileiro. De acordo com a lógica, acreditamos que são criaturas tão detestáveis, quão infelizes, como as entidades dos brancos reconhecidamente pervertidos, que se transformam por vezes em monstruosos demônios, perseguindo e obsediando inteligências frágeis e mentes saudáveis. Ultimando as indagações, você exclama e interroga: compreendo a responsabilidade, mas como extinguir o mal? Sim, as nossas responsabilidades morais nesse setor de evolução coletiva são bem mais graves e não podemos desdenhá-las. Voltando ao início de nossa humilde conversação, lembra-se você que tomamos a liberdade de personificar o Estado no sistema doutrinário do Espiritismo cristão, classificando as manifestações diversas do Espiritismo fenomênico como zonas educativas. Supõe você que a abolição terminou em 13 de maio de 1888? A grande resolução da Princesa Admirável atinge escravos físicos, continuando agora a libertação dos cativos espirituais. José do Patrocínio e Luiz da Gama, Antônio Bento e Castro Alves, André Rebouças e Joaquim Nabuco prosseguem na jornada redentora. A princesa Isabel não considera a jornada terminada e continua, junto a tantos outros no plano espiritual, servindo a grande causa, desatando os grilhões da ignorância e acendendo novas luzes na esfera a que você chegará em um futuro próximo. Observo que você mostra o desejo de receber um roteiro do serviço espírita. Levei estas suas considerações e indagações ao conhecimento de um dos espíritos mais belos que militaram na campanha abolicionista no Brasil. E esta criatura generosa deu-me a resposta sábia, que transmito a você sem omitir uma só palavra. Diga aos nossos companheiros do Espiritismo cristão no Brasil que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da Redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. Insista para que aproveitem a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço de educação e libertação a quem tanto devemos. Mas ouça, avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes como catedráticos, orgulhosos e envaidecidos, e sim como irmãos verdadeiramente interessados no bem. E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta da iluminação espiritual, mas que, ao nos aproximarmos, ao nos dirigirmos a Pai Mateus e Mãe Ambrósia, ensinando acerca das lições das leis de Kepler, dos movimentos de Brown e das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram desde muito, negando a si mesmos, carregando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, até a próxima semana, neste mesmo horário, com mais um programa Caminhos do Evangelho. Agora, cerremos os olhos e oremos. E fala-me do tempo, coração,
do tempo que tiveste a alma ferida, do tempo estranho de aflição e prova, das horas de amargor, de quadros e lembranças infelizes. Ouço-te o verbo lamentoso e lindo, enquanto vamos nós sonhando e agindo. Mas embora te escute com respeito, peço-te permissão para dizer-te ao pensamento, irmão, que todo o tempo encerra justo proveito, e entre o ontem passado e o futuro encoberto, o tempo de sorrir e de fazer o bem tem o nome de agora. Que assim seja.